Eu sou nômade, fiel como os pássaros migratórios. Meu nome é Flávio Ricardo Vassoler. Eu sou escritor, professor e youtuber. Bem-vindas e bem-vindos a mais uma aterrissagem, a mais uma viagem de Vassoler. Nós estamos em uma nova cidade da Alemanha. Vocês sabem, vocês que vêm acompanhando as viagens de Vassoler, sabem que a Alemanha é o quinto país das viagens de Vassoler, depois de Portugal, Espanha, Inglaterra e França. A primeira cidade que nós singramos na Alemanha foi a capital, Berlim. E agora eu tomei um trem, um Deutsche Bahn, e cheguei até a capital, até o coração da Baviera, ao sul da Alemanha, para mostrar a vocês, para descortinar com vocês e para vocês a belíssima cidade de München, de Munique. E onde é que eu estou? Vocês veem aqui atrás de mim, na Marienplatz. Deixa eu dar uma vista ampla. Gente, já estou fascinado aqui. São as primeiras tomadas em Munique. Vocês veem o prédio da prefeitura de Munique, com esse obelisco sobre o qual se posiciona Maria, a mãe de Jesus, e a Marienkirche, a igreja de Maria ali ao fundo. Nesse vídeo, pessoal, aqui em Munique, nós vamos mostrar aspectos de Munique na Segunda Guerra, mas mais propriamente de Munique com relação ao horror do nacionalsocialismo, do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o criminoso partido nazista. Por quê? Porque Munique é a cidade onde se formou, na sigla alemã, o NSDAP, o Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Eu vou mostrar a vocês nesse vídeo, nesse primeiro vídeo aqui em Munique, os pontos correlacionados à historicidade desse movimento que tantos crimes e tantos aspectos deletérios, odientos, trouxe à história. Então, deixa eu dar primeiramente, aproveitando, enquanto eu falo sobre esses aspectos históricos, vamos dar uma visão para vocês dessa linda Marienplatz, a Praça de Maria. Olhem que prédio simplesmente sensacional da prefeitura, com o seu cromatismo do tempo. Olha, devo dizer a vocês, é a minha primeira vez aqui em Munique. Eu já tinha ido para Berlim, como vocês sabem, mas é a primeira vez que eu venho para Munique e já estou impressionado. Munique, essa historicidade, essa marcação do tempo nos edifícios, como vocês que acompanham as viagens de Vassoler sabem, tudo isso me toma sobremaneira. Então, olha aqui, obelisco mediado por belas flores aqui, tem a menção a João Paulo II, Johannes Paulus II, ali, Zweiten, e a gente tem o obelisco. E esse prédio da prefeitura é um prédio que comportava a época do nacionalsocialismo, já com o fascínora, o sociopata Adolf Hitler no poder. Ele descia a flâmula da suástica do partido nazista aqui nessa fachada principal, ali daquela, digamos assim, daquela cúpula, daquela varanda, daquele ponto abaixo do relógio que vocês veem por aqui. E é importante dizer, gente, que a suástica é um símbolo que remonta, obviamente, sem qualquer conotação fascista na sua origem, ao hinduísmo. Havia ali um aspecto de uma roda de concentração de energia, e Hitler se aproveitou da simbologia da suástica para o seu próprio movimento. Quem quiser saber mais sobre isso, pode ler o livro Psicologia de Massas do Fascismo, do Wilhelm Reich. E eu já ministrei uma aula no meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, que está na playlist Aulas ao Vivo com Vassoler, sobre a psicologia de massas do fascismo. Então vejam aqui, imaginem, gente, imaginem nessa praça aqui, a gente tem prédios mais modernos. Munique também foi bastante avariada pela guerra, né? Mas ao mesmo tempo tem essa mescla com esse prédio tradicionalíssimo. Olhem só, gente, o cromatismo. Nós temos ali algumas representações de santos ou eventualmente de clérigos, as flores. Isso é simplesmente formidável. A Bavária, pessoal,
É uma região alemã com uma cultura muito pitoresca. Todo mundo sabe, ou já ouviu falar em algum momento da vida sobre a Oktoberfest, que acontece no Brasil, salvo engano, na cidade de Blumenau, no estado de Santa Catarina. A festa da cerveja em outubro, né? A festa de outubro. Então, gente, a gente começa então dizendo que a Marienplatz, prefeitura, comportava ali os símbolos desse movimento que tanta dor e tantos crimes trouxe para a humanidade. Como nós, das Viagens de Vassoler, somos aficionados e aficionadas por história, vamos falar sobre isso nesse momento. Aqui eu dou uma visão para vocês, mais igrejas aqui. Vocês veem, ó, a Marienkirche ali atrás. Essa outra igreja aqui, que está mediada por dois edifícios mais recentes. E aqui, uma outra igreja, um estilo bem peculiar, bem distinto de tudo que a gente viu até agora nas Viagens de Vassoler. E como eu já falei, a gente consegue encontrar a personalidade dos edifícios, aliás, do povo, da cultura local decantada nos edifícios. E quero dizer para vocês o seguinte: esse périplo que eu vou fazer em busca de marcas do movimento criminoso do nacionalsocialismo aqui por Munique, é um périplo que se pode fazer a pé. Então, quando vocês vierem aqui a Munique, na Baviera, vocês podem percorrer esses mesmos caminhos que eu vou fazer a pé, tá bom? Então aqui nós partimos da Marienplatz, o início do nosso périplo, e vamos em direção a outros pontos aqui fundamentais, tá bom? Então, ó, mais um 360 para vocês, pessoal que gosta de arquitetura. Olha, gente, aqui como em Praga, quando nós formos a Praga, vocês vão ver isso, ó, tem a bandeira aqui da União Europeia, da Ucrânia, e a bandeira bávara aqui da região, imagino eu, da cidade de Munique. E como em Praga, esse edifício não está limpo propriamente, ele está com a decantação, as fuligens, a marca do tempo. Isso me agrada sobremaneira, porque os edifícios são como nós. O tempo traz decrepitude, decanta as cicatrizes da vida, para nós as rugas, para os edifícios as nódoas, a fuligem, as rachaduras, as fissuras. Então é isso, gente. Sempre estudantes aqui também, ó. Os professores trazem, tem uns estudantes aqui que estavam me vendo falar, imagino que não estejam entendendo, porque eu estou falando português. E a gente começa então a partir dessa linda Marienplatz e do prédio da prefeitura que há pouco menos de 100 anos, a partir de 33, foi usurpado pelo horror do nazismo na Alemanha. Continuemos e vocês acompanham comigo esse movimento por Munique, essa dimensão de que aqui em Munique foi fundado o partido. Aqui, eu vou falar para vocês já já, Adolf Hitler tentou projetar a partir daqui um golpe de Estado no início da década de 20, foi desbaratado, mas esse é papo para a próxima tomada. Vamos lá? Viagens de Vassoler, Munique no coração da Baviera. Continuemos. Pessoal, vamos caminhando um pouquinho, vou mostrando aqui Munique. E eu já devo dizer a vocês que depois de morar em Braga, em Portugal, já faz 1 ano e meio que eu estou por lá, eu estou mais acostumado agora, ou me pus com mais querência por cidades menores, com mais historicidade ou decantação do tempo. E Munique está me agradando muito nesse aspecto. Olha que bela construção aqui, uma igreja muito bonita, vocês veem aqui um palácio. E nós vamos agora, deixa eu falar um pouquinho com vocês, para Hofbräuhaus. O que é a Hofbräuhaus? É a cervejaria de triste história. Bom, é uma cervejaria muito tradicional, mas guarda uma triste história, porque numa sala do primeiro andar da Hofbräuhaus foi fundado o Partido Nazista, no início da década de 20. Salvo engano, Benito Mussolini já estava no poder na Itália. E nós vamos mostrar para vocês a cervejaria. Não sei se vai ser possível fazer filmagens dentro da cervejaria, mas de qualquer maneira eu vou mostrar para vocês as fachadas. Eu quero andar com vocês um pouquinho para vocês sentirem aqui comigo. Olhem só, eu gosto desses edifícios com passagens
contíguas por sobre a rua. Isso me lembra a Faculdade de Direito da USP, o Largo São Francisco. Você tem o prédio tradicional de um lado e o prédio anexo, que não tem essa historicidade, é mais antigo, está ligado com uma passagem aérea, uma passagem por sobre a rua. Então vamos lá. Olhem só, mais uma igreja aqui. A gente vai caminhando em direção a Hofbräuhaus, famosa cervejaria, cerveja da Bavária, é uma das mais famosas. E vocês veem também o estilo dos táxis aqui na Alemanha. Olha, gente, invariavelmente, até onde eu vi, desde Berlim até aqui, Munique, dois tipos, Mercedes ou Volkswagen. Se bem que eu acabei de ver um táxi aqui de outra marca de carro, mas de qualquer maneira, a maioria que eu vi era dessa marca. Olha aqui, gente, aqui já tem uma... A gente estava ali no perímetro muito de prédios mais históricos, ó, vocês veem. Isso aqui a gente pode deduzir que se trata de uma inovação de um prédio mais recente por causa de bombardeios da guerra, né? Olhem só. Olhem, aqui em Munique, a gente está até encontrando... É que Berlim foi tão descaracterizada que fica difícil a gente colocar ali uma dimensão de que a gente consegue decantar uma personalidade berlinense. Agora, o que eu posso dizer a vocês é o seguinte: em algum próximo vídeo de Munique, eu devo fazer 3 vídeos aqui de Munique, eu vou mostrar o local lindo, as imediações do lindo local onde eu estou hospedado. Deixa eu passar aqui. Olha que local pitoresco, gente. Olhem essas árvores. E esses prédios aqui com um caráter policromático por aqui. Vejam só, passamos uma, eu tô marcando aqui porque o rapaz... pessoal aqui, tanto em Berlim quanto em Munique, muito amigável na rua, pedindo informação, o pessoal se dispondo eventualmente a ajudar com o Google Maps. E olha aí, gente, que bela imagem aqui da cidade. Apotheke, farmácia, né, em alemão. Então aqui é a segunda rua. E eu estou indo aí em direção a Hofbräuhaus. Dá para fazer tudo a pé, como eu disse a vocês. Olhem só, gente, uma sentinela ali do edifício com uma lança. E hoje devo degustar a cerveja de Munique, a cerveja bávara. É muito famosa, bom, já falei da Oktoberfest, né? A festa de outubro aqui, famosa mundialmente. E nós, aqui ó, isso aqui é característico. Olha, gente, desde quando eu estudei alemão no Goethe Institut em São Paulo, o Instituto Goethe, eu acabei me acostumando com um tipo de janela delgada, como vocês estão vendo aqui, com as folhas das janelas mediadas por uns frisos, sempre austeros, firmes. Olhem só, as janelas menores e mais delgadas. Isso vai decantando um tipo de personalidade arquitetônica. Vocês pensem, no Brasil a gente tem um outro padrão de construção. Vejam só. E aqui, ó, vocês estão vendo essa rua estreita, certamente antiga. O pessoal estaciona os veículos aqui à margem. E a gente vê um portal ali com uma torre. É isso. Então agora, gente, eu vou continuar caminhando por aqui. Vocês vêm caminhando comigo para eu mostrar a vocês, ó, a fachada dos prédios, para vocês terem uma visão. Bom, tem muita mescla de edifícios mais comerciais, mais recentes, comércios, com prédios antigos ou reconstituídos, claro, provavelmente reconstituídos no pós-Segunda Guerra. E é isso. Vamos adiante então. Opa, vamos adiante. Viagens de Vassoler aqui em Munique. Ai. Rumo a Hofbräuhaus, à frente da qual eu discorrerei para vocês um pouco sobre a historicidade desse movimento nacional-socialista, desse movimento nazista hediondo. Vamos lá, gente. Continuemos. Olhem essa torre aqui. Olha que imponente essa torre de observação, hein, gente? E com uma passagem aqui, gargântula, bem própria, ó. E uma cimentação, uma estruturação mais rústica, sem qualquer tipo de detalhamento. A gente vai tomar essa vielinha aqui, vamos lá. Deixa eu ver, ó. Aqui eu fico encantado com essas ruas estreitas, olhem.
Olhem aqui, gente. E aqui é isso. Um prédio laranja, uma Munique mais policromática. A gente já encontra aqui na Baviera, diferentemente do que a gente viu na Inglaterra, aquelas cores mais sisudas, aqueles edifícios mais austeros, ou quando detalhados e mais rebuscados, vinculados aí, digamos, a uma personalidade mais introspecta, a gente encontra mais policromia. Rumo a Hofbräuhaus, viagens de Vassoler, Munique, Alemanha. Pessoal, a caminho da Hofbräuhaus, eu descubro que Penélope Charmosa, da Corrida Maluca, um desenho da minha infância, acabou de deixar a sua motoneta aqui em Munique. Por favor, avisem a Penélope Charmosa que, ao estacionar sua motoneta na calçada, ela pode tomar uma polpuda multa aqui em Munique. Penélope Charmosa, rumo à sua motoneta. Charmosa essa motoneta mesmo, hein, gente? Vejam aí que elegância, que charme, que lúdica. Munique, Alemanha, viagens de Vassoler. Pessoal, chegamos diante da Hofbräuhaus, essa famosíssima cervejaria aqui em Munique. Abrigou no início da década de 20 a cerimônia, a ocasião de formação do Partido Nazista, do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Existe uma sala aqui no primeiro andar da cervejaria Hofbräuhaus. Começa a chover aqui um pouquinho em Munique. Tá intermitente hoje a chuva, viu, gente? Chove, começa a chover, para, tá meio nublado, cai um pouquinho, o céu despeja um pouquinho suas lágrimas, aliás, lágrimas mesmo, diante de uma ocasião tão fúnebre, tão lúgubre quanto a formação desse partido odiento, criminoso. Saudações antifascistas, antinazistas a todas e a todos. E quero dizer que aqui na Hofbräuhaus, essa famosa cervejaria, que por si só não tem nada a ver com o movimento nazista, é claro, mas aqui se deu a formação numa sala do primeiro andar, aqui da Hofbräuhaus. Foi, digamos, feito o estatuto do partido, ou foi feita a assinatura de formação do partido com seus primeiros membros. Ela era frequentada pelos simpatizantes, e o Hitler, Adolf Hitler, antes do famoso putsch, golpe da cervejaria, teria disparado, atirado para cima, para depois conclamar os membros, os adeptos do movimento nazista, a partir aqui de Munique, dar um golpe de Estado, tomando ali o governo da Baviera e eventualmente espraiando o movimento nazista para além da Baviera, em direção a toda a Alemanha, chegando até Berlim. É importante falar para vocês, enquanto isso eu vou mostrando aqui, ó, a Hofbräuhaus e as imediações. Nós estamos numa rua aqui mais estreita, ó, vocês podem ver aqui, ó, tem um largo bonito, Munique arborizada e tudo mais. É importante dizer, gente, que o contexto histórico de formação do nazismo pressupõe a crise de 29, que foi uma das maiores crises do capitalismo já registradas, e o pós-revolução russa de 17. Então, naquele momento histórico, o nazismo ele se forma como um cão de guarda do capitalismo. E os capitalistas temiam o avanço dos partidos comunistas, da revolução da Rússia aqui em direção à Europa Ocidental. Então o Partido Nacional Socialista, até no nome, ele congregou aspectos de cooptação da classe trabalhadora em função de luta por direitos sociais, mas num sentido não internacionalista como a Revolução Russa, mas no sentido para reforçar o chauvinismo, a identidade nacional, não a luta de classes, ou seja, a contraposição da classe trabalhadora em relação à burguesia alemã, mas sim uma dimensão de que a sociedade deveria ter uma união orgânica, hierárquica, baseada em etnia, ou seja, um ódio étnico, uma dimensão odienta de nacionalismo vinculado com etnocentrismo. E o nacionalsocialismo, o nazismo, tinha essa congregação de direitos para a classe trabalhadora para disputar
fileiras para disputar quadros com o nazismo, inclusive usava as cores, a cor vermelha, que o Hitler achava muito chamativa, era utilizada pelo movimento. E nesse sentido, o nazismo foi o cão de guarda do capitalismo na luta contra o comunismo. E aí nós sabemos que a Segunda Guerra Mundial envolve no fronte oriental uma luta encarniçada entre a Wehrmacht, as forças armadas nazistas, e o Exército Vermelho Soviético. Esse golpe de Hitler, que Hitler tentou aplicar, e vocês veem a Hofbräuhaus aqui atrás de mim, esse golpe que os movimentos nazistas tentou aplicar no início da década de 20 foi desbaratado. Hitler foi preso, ficou numa prisão aqui, salvo engano, na Baviera mesmo, em Munique, e na prisão escreveu a sua autobiografia política, o medíocre texto, em termos de escrita literária, Mein Kampf, Minha Luta, que depois, quando o nazismo chega ao poder, é disseminado aos milhares, para não dizer milhões, pela Alemanha entre os partidários do nazismo. E Hitler mostra que entendia que a disputa era com o comunismo, que a disputa era por cooptação da classe trabalhadora e a incitação do ódio, que a dimensão de haver lealdade dentro do movimento pressupunha o encontro de um bode expiatório. Então essas são as questões aqui. A gente vê mais uma vez a Hofbräuhaus. Olhem o edifício histórico aqui da cervejaria. Mais uma vez eu mostro para vocês. E nós continuamos nesse périplo pela belíssima cidade de Munique. Aqui a gente tem as esplanadas, olha que bonitinho esse café. Einfach trinken, simplesmente que se beba, esse é o nome aqui. Então, nesse edifício de parede mais rústica, de alto pé direito, tradicionalíssimo, a gente começa a singrar aqui, a partir da Hofbräuhaus, outros pontos de Munique. Vocês veem que a cidade decanta história, ela transborda a historicidade, décadas de 20 e 30 do século 20, sobre as quais falamos nas viagens de Vassoler, com nosso ímpeto para desvelar a história para vocês. Olhem só que belos edifícios aqui em Munique, capital da Baviera. Viagens de Vassoler a partir da Hofbräuhaus, edifício histórico, para o odiento movimento nazista. Continuemos. Alemanha. Aqui, pessoal, vocês veem nós estivemos ali na parte de trás da Hofbräuhaus e agora vocês veem a entrada bem movimentada ali dentro. Eu não sei se eu vou poder fazer tomadas ali dentro da Hofbräuhaus, vou verificar, mas de qualquer maneira vocês têm aqui, ó, o local da reunião ali do partido para formação, mais uma vez. E Munique a cidade é um charme. Olhem só, essas praças, é uma cidade aqui característica do período medieval, com vielas estreitas, ruas pedonais, como se diz em Portugal, ou peatonais, peatonales, como se diz na Espanha. Olhem esse pub irlandês aqui, os detalhes, gente, rebuscamento. Nós, aqui nas viagens de Vassoler, ainda iremos pela Alemanha para Frankfurt am Main. E na parte histórica vocês vão ver um tipo de arquitetura que nós só encontramos aqui na Alemanha. Olhem só, uma bela dimensão aqui dos edifícios, com várias tonalidades, matizes e uma policromia. Não chega a ser com aquelas cores vivazes como em Portugal e na Espanha. Eu fiquei me lembrando, né, ali perto da Praça do Comércio, em Coimbra, e tem vídeos aqui da belíssima cidade de Coimbra, nas viagens de Vassoler, quando à beira de uma igreja havia prédios de um amarelo vivaz. Mas olhem que interessante, ó. Temos um edifício branco com os batentes da janela alaranjados, e também um amarelo, digamos, algo melancólico, com batentes acinzentados. Uma bela praça. E mais uma vez aqui na Hofbräuhaus, o local de formação do partido nazista, lúgubre local. E é preciso dizer, gente, à beira da Hofbräuhaus, que quando Hitler fez digamos, a corrente humana
para se contrapor ao prédio, para tomar de assalto o prédio da prefeitura, que nós já mostramos aqui na primeira tomada em Munique das viagens de Vassoler. Um soldado disparou contra ele e uma bala teria passado centímetros acima do ombro esquerdo do Hitler e centímetros ao lado de sua cabeça. Quando eu li sobre isso na biografia do Hitler, escrita pelo historiador inglês Ian Kershaw, vocês veem a Hofbräuhaus aqui atrás de mim, eu fiquei pensando, né, o que teria acontecido se o Hitler não tivesse sido a liderança do partido nazista. Porque assim, apesar de a história não ter apenas e tão somente elementos subjetivos, e é claro que a história tem movimentos que transpassam o indivíduo e o sujeito, o sociólogo Max Weber, o sociólogo e historiador Max Weber falava, e o filósofo alemão Hegel também falava, o Hegel do século XIX, o Weber do final do século XIX, começo do século XX, eles falavam sobre determinadas lideranças que conseguiam sintetizar no seu caminho político, por exemplo, determinados espíritos do tempo. E Hitler sintetizou, o sociopata Adolf Hitler, sintetizou muito do rescaldo odiento da extrema-direita europeia de então. E a sua liderança, que o Weber chamaria de uma liderança carismática, ou seja, que tinha um personalismo, uma figura própria, conseguiu, ao sintetizar esse ódio todo, impor um personalismo na objetividade do movimento, na estruturação objetiva do movimento que o transpassava. Era como se a ordem de Hitler fosse, subjetivamente emanada, uma síntese dos auspícios daquela época. Então é isso. Hofbräuhaus, o pessoal está brindando lá dentro. Eu vou perguntar se eu posso fazer imagens. Se não puder, a gente continua o nosso périplo. Eu já estou mostrando aqui tomadas a despeito do horror do nazismo. A cidade de Munique, obviamente, é muito... ultrapassa, supera esse horror. Não tem culpa de algo tão sociopático ter surgido no seu seio. Tantas cidades aí abrigaram. A história de cada país, se for desvelada, sempre vai revelar muitas tragédias, assim é a história humana. Mas nós estamos pontuando aí momentos da formação do partido nazista ou da historicidade aqui em Munique. Continuemos então, pessoal. Viagens de Vassoler. Pessoal, eu tive autorização para fazer algumas tomadas dentro da Hofbräuhaus. Então vamos lá. Essa aqui era a cervejaria, que também era frequentada pelos membros do partido nazista, não só por eles, é claro, mas era frequentada. E eu quero mostrar aqui algumas tomadas para vocês. Local muito pitoresco. Olha aqui, ó, o teto da cervejaria, ó, a gente vai mostrando aqui para vocês. As pessoas estão consumindo aqui bastante álcool, ó. Eu vou mostrando para vocês o símbolo. É uma cerveja, né, da Hofbräuhaus, muito famosa. Tipo de luminária. Parece, esse boneco parece o Mario, né? O Mario do Luigi. E aqui vocês vão vendo, ó, olha só, os bávaros típicos tomando uma cerveja. E imaginem aqui, gente, nesse local da Hofbräuhaus, que é extremamente famoso, ó, esse tipo de... no Brasil, devo dizer a vocês que lá no Brasil, eu gosto muito de um restaurante chamado Sua Alte Mühle, ao Velho Moinho, que fica no Embu das Artes, e tem uma outra filial, tem um outro restaurante no Brooklyn, comida alemã típica, muito boa, Eisbein, joelho de porco. E essa arquitetura com teto abaulado. O restaurante, o dono é de Hamburg, ao norte da Alemanha. Tem uma carroça fixada, uma roda de carroça afixada no teto do restaurante. Mas esses tetos abaulados aqui, com bastante... a mesa de madeira maciça, olhem só. Essas mesas de madeira. E as canecas típicas, olha, ó, canecas da Alemanha. Tudo isso, gente, é muito típico desse cenário bávaro, dessa arquitetura germânica aqui. Então esse é o local histórico. Hitler teria disparado para cima com seu revólver e daqui teria partido o golpe. Por isso que se fala de golpe da cervejaria. It's turned to me. It's turned to me. Speak English. Uma moça achou que eu estava filmando. Ela falou assim, tá filmando aqui. Prost, prost. E aí eu estou mostrando para vocês aqui. Olha só.
os detalhes do teto. Essa é a Hofbräuhaus no coração de Munique. É isso, pessoal. Agora vocês tiveram uma dimensão desse local histórico aqui na Alemanha. Mais uma vez aqui a marca. Um local histórico aqui no coração de Munique. Nós continuamos aqui viagens de Vassoler. A partir dessa cervejaria, nós continuamos falando sobre história, sobre aspectos de formação aqui do odiento movimento nacional socialismo, mas também mostramos Munique com uma beleza que supera esse horror e que mostra as características bem tradicionais. Olha, uma típica bávara ali com a cerveja, vocês veem aqui. Olhem só, os detalhes, ó, do pão, esse pão mais escuro aqui da Bavária, a salsicha, o tipo de carne de porco, são comidas típicas da Bavária que ilustram aqui a Hofbräuhaus. Continuemos, pessoal. Tá um burburinho grande, o microfone da GoPro capta bem o som, mas tenho certeza que a concorrência do som tá alta aqui. Viagem de Vassoler, Hofbräuhaus, cervejaria histórica, Munique, Alemanha. Pessoal, nós vamos caminhando agora em direção a Viscardigasse, que tem uma história toda peculiar. Mas olha, antes eu quero mostrando a vocês a arquitetura de Munique. Olhem esse restaurante aqui, com uma fachada tomada por uma barba vegetal. Vejam aqui, ó, Federico Barbarossa, barba ruiva. Vocês têm aqui comida típica, olha, com a porta ali pequenina da entrada, ó, abaulada. Muito bonito, muito tradicional, imagino. A gente vai caminhando, eu vou mostrando para vocês um pouco da arquitetura aqui de Munique. Olhem as ruas estreitas, gente. Prédios que combinam vidro mais moderno. E, gente, é preciso imaginar que com o vidro, ele vem mais à tona. Primeiro que, como eu disse lá em Stratford-upon-Avon, na Inglaterra, a cidade do Shakespeare, vocês podem assistir a esse vídeo das viagens de Vassoler em Stratford-upon-Avon. O vidro era muito caro, a feitura do vidro e tudo mais, né? E é importante dizer que naquele momento de aquecimento parco, usar vidro era difícil ali nessa questão do aquecimento. Imagine a temperatura no inverno. Bom, se bem que nós estamos mais ao sul da Alemanha. Quero mostrar aqui para vocês, ó, a típica vestimenta bávara dessa moça que está aqui, ó. Esse é o vestido típico da Bavária, ó. Ela tá com o cabelo enfeitado com flores e ela tá com um vestido bávaro típico, né? Que nós encontramos quando a gente vê ali, por exemplo, na Oktoberfest. Esse é um vestido típico. Ela tá com uma cor vermelha no seu vestido, mas a gente vê detalhes verdes também. Então vamos lá. Olhem só, temos aqui uma passagem e nós estamos indo em direção a Viscardigasse. Vamos lá, que fica perto da Odeonsplatz, da Praça Odeon. Olhem aqui, ó, um monumento equestre que eu vou mostrando aqui vocês, ó. Um cavalinho mais delgado, vocês veem aqui, geralmente a gente vê uns cavalos portentosos. Esse tipo de luminária bojuda é mais próprio mesmo da Alemanha, aqui dessa forma. Um guindaste que é o símbolo da Berlim, sempre em construção e reconstrução, mas a gente está encontrando aqui em Munique também. E estamos chegando, gente. Bom, segundo me informou um simpático funcionário da Hofbräuhaus, a Odeonsplatz e a Viscardigasse estão aqui nesses caminhos que nós estamos fazendo. Vamos lá em direção. Vamos ver se onde a gente vai sair aqui. Vou mostrando os prédios, a arquitetura. E já chegamos então. Daqui a pouco, deixa eu só ver se... Daqui a pouco eu já retomo a tomada do vídeo. Olha o corvo crocitando. Quá, quá. Vamos lá, gente. Viagens de Vassoler por Munique. O tradicionalíssimo e o mais recente, o mais moderno, nessa cidade sincrética aqui da Alemanha, que pela sua beleza medieval, pela sua historicidade,
merece a nossa admiração. A despeito, claro, de conter aí, de ter sido considerada, naqueles anos odientos do começo do século XX, a capital ali do partido, do movimento nacional socialista. Não é culpa de Munique se uma fração ali de seus partidários fez isso, né? Houve muitos apoiadores, houve também a resistência. A Viscar de Gasser vai mostrar que havia alemães e alemãs contrafeitos a esse horror, é claro. Não foi toda a população que deu apoio. E uma vez que tomaram o poder do Estado, aí é difícil desalojar esses sociopatas do poder. E a Segunda Guerra trouxe o que trouxe. Vamos lá, continuemos. Munique, viagens de Vassoler, Alemanha. Pessoal, vocês veem aqui o trem de rua, o tramvai. E nós vamos cruzar aqui agora. Ó, trem de rua aqui, esses trilhos comuns aqui na Europa. Uma bela praça em Munique. Ainda não estamos na Odeonsplatz, mas já fui informado aqui de que estamos muito perto. Vejam só. Lojas aqui, cervejarias, restaurantes. Muitas bicicletas também, vocês estão vendo. Deixa eu mostrar para vocês, ó, essa visão, essa fachada desse belo edifício aqui. Xal Museu. Olhem só, uma estátua. Gente, ó, bonita imagem aqui das viagens de Vassoler. Olhem só, poderia ser candidata à capa do vídeo, como vocês estão vendo aqui. Viagens de Vassoler aqui, ó, a bandeira da Ucrânia ali ao fundo. Esse prédio, cuja fachada... Olha, gente, esse prédio aqui lembra um prédio que emula a realidade. Não parece a realidade lá própria. Não parece uma fachada daquelas que, quando um prédio está em reforma, eles colocam uma fachada para dizer, olha, vai ficar assim. E a gente vai caminhando, eu vou mostrando. Vamos chegar aqui a Odeonsplatz. Já está muito perto aqui para nós. Olha que belo lugar aqui com as mesinhas, os restaurantes. E a gente vai. Muitas lojas, muitas marcas por aqui. Munique, gente, é uma cidade de altíssimo poder aquisitivo aqui na Alemanha. Fui avisado de que uma cidade mais cara do que Berlim. Aliás, Berlim, com um movimento da classe trabalhadora bem organizado e até com uma prefeitura progressista, Berlim havia feito congelamento de aluguéis. Claro que a grande mídia, representando os interesses dos proprietários do grande capital, né, fez uma contraposição em relação a isso. Havia controle do preço das passagens, controle de preço de alimentos, mas Munique já é uma cidade bem cara. Eu fui avisado, olha, se prepara que você vai sentir o baque. Mas sempre é possível encontrar formas alternativas, né, para gastar menos. Deixa eu ver. Olha só, aqui tem um edifício residencial Munique. Eu vou tentar entrar ali, parece que há um jardim muito bonito. Deixa eu ver aqui. Olhem só, gente. Que belo jardim. Nossa senhora. Que lugar maravilhoso, pessoal. Gente, esse é o sentido de Europa, né? Isso aqui é um dos locais mais bonitos aqui que eu vi. Não só na Alemanha, mas em todas as viagens de Vassoler. Vejam que lugar maravilhoso, gente. Esse jardim, em cujo centro desponta uma estátua. Um local poético, a própria encarnação da poesia. Um local para permanência, contemplação. Nós temos aqui Poseidon com seu tridente, possivelmente. Olhem só. Olhem o tridente na mão. E um local aqui, um palácio, com sua historicidade. Vejam. Poseidon, rei dos mares, com um semblante, ao mesmo tempo dominador, porque submetendo aí o monstro marítimo que vocês veem aos pés. Algo melancólico. E é importante dizer, gente, que esse tipo de local poético, ele faz sentido com uma vida que não se funde ao movimento burguês da acumulação, e sim ao movimento de ganhar algo para transformá-lo
em plasticidade, para ser um mecenas, para desenvolver a arte. Esse valor aristocrático, claro que nós nos contrapomos, nos colocamos em contraposição à aristocracia, a qualquer classe usurpadora e dominante, mas que não seja inclusiva, é claro, na história aí da humanidade. Mas esse tipo de belo, olha, contrastando com 3 camadas de coloração, né? Uma coloração aqui de um bege desbotado pela chuva, um pastel aqui à direita e uma cor ali que eu não saberia precisar, um salmão acinzentado. Tá aqui, gente, que belo local, poético, de contemplação. É aquele local ao qual um artista, um pintor vem para colocar o seu cavalete, um poeta sente a inspiração, né, o sopro da musa para compor a sua poesia. A gente entrou aqui inusitadamente. As viagens de Vassoler, como vocês sabem, se compõem dessa maneira. Muitas vezes você está andando para um lugar e chega desvelando esses aspectos da cidade. Então vamos lá. Olha o tamanho dessa porta, gente. E agora sim a gente vai sair e vai para Odeonsplatz. Mais uma vez, ó, um mosaico. Gente, esse local é histórico aqui em Munique e de uma historicidade trágica. Hitler fazia muitos discursos a partir aqui da Odeonsplatz e eu vou mostrar a vocês esse local daqui a pouquinho. Antes eu quero me dirigir a Viscardigasse, que é um local de resistência ao horror do nazismo. Vocês vão ver por quê já já. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Chegamos. Vamos aqui, ó. Eu perguntava para as pessoas, é uma ruazinha. Gasse em alemão quer dizer rua sem saída. Aqui não é uma rua sem saída propriamente dita, mas é importante contar essa história para vocês. Vamos lá. Aqui vocês têm, eu estou fazendo essa tomada direta. Aqui vocês têm a Viscardigasse. E o que é apresentado nesse caminho dourado aqui, ó? Vocês veem um caminho dourado que vai contornar esse edifício para chegar até a Odeonsplatz. Acontece o seguinte: todas as pessoas que tinham uma análise crítica da realidade, que se contrapunham, se não conseguiam se contrapor politicamente, porque os facínoras nazistas haviam tomado o poder do Estado, haviam chegado, né, ao poder pelo voto popular, porque 10 anos depois da tentativa de golpe a partir da cervejaria, o partido nazista chegou ao poder pelo voto popular e depois, como eu já contei no primeiro vídeo das viagens de Vassoler em Berlim, Hitler fechou o ferrolho do regime e fez uma ditadura. As pessoas que resistiam a esse horror do nazismo não queriam ir até a Odeonsplatz seguindo esse caminho diretamente. Por quê? Porque naquela esquina, ali perto desse local, nós vamos mostrar na sequência aqui na próxima tomada, ficavam algumas sentinelas, alguns soldados, alguns membros da SS nazista ou da polícia do Estado ali, e cada pessoa que passasse rumo a Odeonsplatz por aquele local tinha que fazer a odiosa saudação nazista, que obviamente não vai ser mimetizado aqui. Esse é um vídeo radicalmente antifascista e antinazista, é claro. As pessoas tinham que fazer a saudação, senão iam ter problemas. Então, a resistência ao nazismo percorria esse caminho dourado. As pessoas contornavam esse edifício para chegar a Odeonsplatz. Então esse é um local maravilhoso. Esse local aqui está dourado porque ele é de ouro, ele vale ouro, é um local importante, ó. Vamos seguir aqui essa trilha, ó. Nós vamos ter um carro aqui estacionado, mas ó, nós vamos seguir essa trilha antifascista, antinazista por excelência. E com essa trilha aqui, ó, vamos ver se tem saída por esse local, ó. Agora tá fechado, não sei se a época era fechado aqui, mas as pessoas iam, contornavam esse edifício para chegar até a Odeonsplatz. Mas talvez a época fosse possível andar por aqui. Então esse é um local histórico de resistência ao horror do nazismo e merece
toda a nossa admiração, todo o nosso respeito. Respeito a todos e todas aqueles e aquelas que não faziam a saudação do odioso movimento nazista e tomavam essa Viscardigasse aqui em Munique. Agora, nós estamos fazendo uma tomada contínua. Vamos em direção a Odeonsplatz. Ó, vocês veem que aqui não passa carro, então já posso andar numa boa. Tem esses marquises aqui. E aqui é o seguinte, gente. Tem uma farmácia. Nossa, é muito bonito. Tudo, esses prédios, arquitetura italiana, uma igreja maravilhosa aqui. E vejam só, gente, aqui nós temos essa entrada do edifício, do palácio que eu vou mostrar aqui a vocês. Ele hoje tem essas estátuas formidáveis, os leões ali que eu vou mostrar. Mas a época do nazismo, vocês podem procurar a partir da Odeonsplatz. Havia aqui um estandarte nazista com a águia do movimento e com a suástica, e ficava por aqui. E nessa esquina aqui ficavam os oficiais, os guardas do partido, que coagiam as pessoas a fazerem a saudação, todos que passassem aqui. Então esse é um local histórico. Agora eu vou aqui para Odeonsplatz. Gente, agora vocês têm que aprumar os ouvidos e a imaginação histórica. Vejam só, é uma linda igreja aqui, maravilhosa igreja. Vou tirar fotos aqui com toda certeza. Que igreja bonita, gente. É uma cor assim, difícil de ser encontrada em igrejas. Primeira vez que eu vejo uma igreja toda amarela. Não chega a ser o amarelo vivaz de Portugal, repito, o amarelo clara gema d'ovos, como se diz em Portugal. Mas uma igreja muito bonita. E desse local sobrelevado, aqui era feito um palanque. Vejam, aqui nesse local, parece que tem aqui um círculo. E a partir daqui, Adolf Hitler discursou muitas vezes aqui em Munique. Fez aqueles discursos odientos, repletos de ódio, de encenação, de uma vociferação. Thomas Mann, esse autor antifascista, costumava falar que o Hitler latia para discutir, com todo respeito, né, aos cães, que não tem nada a ver com o horror do nazismo, mas que ele latia como mastim, fazendo seus discursos odientos, nauseantes. E aqui, ó, essa praça ficava apinhada dos seus seguidores, das pessoas que queriam ouvir os seus discursos de ódio. Então vamos aqui, ó. Eu vou subir aqui, vocês veem esses leões, e eu vou subir essa escada. Um belo estandarte aqui. São estátuas belíssimas aqui. A arte procura superar esse momento de ferida aberta da história alemã, europeia e mundial. E eu mostro para vocês, ó, daqui, desse local, da Odeonsplatz, o fascínora Adolf Hitler fazia os seus discursos aqui em Munique, na Alemanha. Olhem só, com esses leões aqui, ó. Essa igreja é um local simplesmente formidável. Aqui havia os discursos. Então daqui, as viagens de Vassoler, eu encerro essa tomada. E sempre que essa massa se reunia, essa energia de gangue, de movimento de horda, porque o nazismo, o fascismo se alimenta do espírito coletivo, de indivíduos cobalidos pelo capitalismo, capitalismo de concentração, para canalizar a dor legítima da opressão de classe, não contra os donos de meio de produção para transformar radicalmente a sociedade, mas para encontrar o inimigo que o nazismo elegeu como sendo o judeu e o comunista. Então tá aqui. Aqui a massa acompanhava os discursos do Hitler. Era a partir de um palanque aqui montado que ele discursava. Olha os estandartes religiosos. Esse é mais um local histórico aqui em Munique. Nós aqui das viagens de Vassoler, que estudamos a história, vamos acompanhando alguns momentos e locais fundamentais aí para a historicidade desse movimento que mudaria a face da Europa e sublevaria todo o continente europeu. Viagens de Vassoler a partir da Odeonsplatz em Munique, capital da Baviera,
Alemanha. Pessoal, chegamos aqui um pouco, digamos, às margens do centro histórico de Munique, que fica para aquela direção onde nós estávamos. Uma caminhada aí de uns 5 minutos. Nós chegamos agora, eu quero mostrar a vocês a Casa da Cultura, Casa das Artes aí. E esse edifício que vocês estão vendo é da época do nazismo. Foi erigido com uma arquitetura neoclássica de padrão daquilo que o nacionalsocialismo, que o nazismo considerava o perfil das artes. Olhem o caráter de intimidação que essas colunas de alabastro colocam para nós. Esse é um edifício daquele momento histórico. Eu vou tentando mostrar a vocês. Bom, são vários edifícios aqui na Alemanha que foram erigidos da época, né, do nacionalsocialismo, do nazismo. O Estádio Olímpico em Berlim, que sediou a abertura e o fechamento dos Jogos Olímpicos de 1936, foi erigido à época do nacionalsocialismo. E a Casa da Cultura abrigou durante o regime nazista as obras artísticas que eram consideradas de modelo arquetípico por esse odiento regime. Se vocês assistirem ao belíssimo documentário A Arquitetura da Destruição, do Peter Cohen, vocês vão ver como o nazismo tinha como ideal estético uma retomada dos valores do esteticismo greco-romano, com sua sociedade de estamentos, com uma idealização do corpo, do porte físico. E eu quero mostrar a vocês aqui, ó, vejam só, tá passando uma ambulância. Essas colunatas aqui, ó, vocês veem que tem um caráter sempre grandiloquente. O Peter Cohen, o diretor de Arquitetura da Destruição, analisa esse caráter megalomaníaco dos edifícios nazistas, que não se preocupavam com estrutura urbanística, mas sim com megalomania, que queriam superar o tamanho de outros edifícios ao redor do mundo. E aqui vocês veem, gente, essas colunas, que são verdadeiras sentinelas, sombrio, né? Vocês percebem o porte sombrio desse edifício aqui. E se vocês olharem para o teto, olha, os símbolos, obviamente, do nazismo foram retirados dos edifícios, mas talvez vocês consigam discernir que no teto aqui dessa Casa da Cultura existem tão embaçados aqui nesse fundo verde com o discernimento vermelho, existem as suásticas, os símbolos aqui, o símbolo propriamente do movimento nazista. Então tá aqui nessa Casa da Cultura. É famosa a proscrição, a proibição que o nazismo fez em relação à arte moderna, que o nazismo considerava Entartete Kunst, arte degenerada. Numa leitura completamente equivocada, brutal, autoritária e anticognitiva, anti-intelectual da arte moderna, os nazistas consideravam que o que eles chamavam de deformidade do cubismo, do surrealismo, das vanguardas artísticas de princípios do século XX, que isso é uma degenerescência, que o darwinismo social e estético do nazismo, e sem que, obviamente, o naturalista inglês Charles Darwin tenha culpa disso, queria resgatar e recuperar com essas formas idealizadas, esteticizadas a partir do ideal greco-romano. Então, mais um lugar aqui, a Haus der Kunst, com arte chapa branca, oficialesca do regime, nesse edifício sombrio. Olhem só, despersonalizado, né? Uma fachada aqui, essa megalomania, essa grandiloquência desprovida de aura. Nós vemos aqui uma parada de sentinelas, mais uma parada, uma manifestação, uma celebração odienta do nazismo em forma de edifício. Essa é a Casa da Cultura, que hoje está democratizada e comporta obras de arte para muito além do horror do movimento nazista. É isso então, pessoal.
As viagens de Vassoler continuam aqui, nós continuamos a mostrar a vocês a cidade de Munique e a historicidade desse movimento. Vamos continuar, temos mais aqui pontos para desvelarmos para vocês. Viagens de Vassoler, Munique, Alemanha. Pessoal, nós estamos agora a caminho da Praça do Rei Königsplatz, onde havia muitas paradas nazistas, né? Onde o movimento ali fazia os seus desfiles para tentar intimidar, impressionar a população, onde havia também a sede do partido nazista em Munique, a Brauneshaus, a casa marrom era a cor dos uniformes, a cor do odiento movimento nazista. E nós vamos ver isso. E hoje, nesse local, é muito importante que o governo alemão tenha feito isso, existe um centro de documentação para denunciar os crimes do nacionalsocialismo e do nazismo. Sobre os escombros ali da sede do partido e de dois locais ali que eram chamados de templos de honra, para onde as paradas confluíam. Locais enormes, e a gente vai mostrar isso para vocês aqui nas viagens de Vassoler. E eu quero mostrar a vocês aqui um pouco da arquitetura. Aqui nós já estamos um pouquinho mais deslocados em relação ao centro de Munique, mas é uma cidade, gente, olha, Munique é uma cidade toda transpassada por ciclovias, toda ela, toda transpassada por ciclovias, muitas bicicletas. O trânsito fora do centro é um pouco mais intenso, mas ainda assim muito mais tranquilo do que, por exemplo, em São Paulo. Claro, também uma cidade gigantesca como São Paulo, e com os problemas do transporte público que há, fica difícil. A gente chegou aqui a uma praça, a praça de Carolinenplatz, com esse obelisco aqui ao centro. Nós vamos contornar para irmos em direção àquela outra praça. Nós estamos aqui talvez uns 10 minutos de caminhada, segundo uma simpática moradora aqui de Munique me informou. Pedi informação. Vejam só as casas, ó, uma bela arquitetura aqui que vocês podem ver, ó, e até aquela estrutura para que as plantas, as trepadeiras se fundam a parede da casa. Olha, bonito, gente. Um altíssimo padrão econômico dos moradores aqui de Munique, ó. Pessoal andando aqui na ciclovia, vocês veem a buzinadinha aqui das bicicletas. Olhem só, a gente vai andando, passa os carros. Vamos então em direção a Königsplatz, a Praça do Rei, para mostrar a vocês esse local. E a chuva aqui sempre intermitente, vai e volta. Olha só, gente, tem aqui, ó, isso é muito comum aqui na Europa, viu, gente? O pessoal que decide viver em trailers, e eles vão singrando os países ou dentro do país, dormem aqui nos trailers. Nem todo lugar dá permissão, né? Olha só a praça. E nós continuamos aqui com as viagens de Vassoler em Munique. Vamos lá, gente. Centro histórico naquela direção. Já estou carregando mais uma bateria. E nós continuamos aqui com esse retrato da historicidade de Munique. Viagens de Vassoler na Alemanha. Pessoal, antes que nós saiamos aqui da Praça Carolina, olhem essa casa que idílica. Poderia ser uma casa aqui para Vassoler escrever uma de suas obras. Eu fico imaginando aqui, se tivesse sobrelevada aí no cume de uma montanha. Olhem que flores, aqui com uma cor algo melancólica, vocês percebem aqui, mas de qualquer maneira a casa é muito bonita, guarnecida por plantas. Local muito bonito aqui para nós irmos em direção a Königsplatz, que vai se descortinando para nós. Olhem só. Então continuemos aqui, tomada rápida, saindo aqui da Carolinenplatz, da praça de Carolina, em direção
a Königsplatz. A gente já vê ali, ó, o monumento. Ali ao fundo vocês têm a dimensão, olha aqui, a ciclovia, ó, o pessoal vai passando, ó. É uma opção muito clara dos moradores de Munique pelo uso da bicicleta ao invés do uso do carro. O movimento ciclístico é um movimento de radical reforma urbana por aqui. Viagens de Vassoler então, na Munique arborizada, hoje na Munique também chuvosa, e vocês se despedem aí da Carolinenplatz com o seu obelisco. Continuemos. Pessoal, nós estamos aqui agora, eu vou fazer uma varredura vagarosa nessa praça gigantesca chamada Königsplatz, Praça do Rei. Eu estou aqui, estava chovendo agora há pouco, eu estou numa cobertura aqui. Deixa eu descer um pouquinho, parece que a chuva não está apertando tanto. Ó. Vocês vão vendo aqui o edifício sob cuja cobertura inicial na fachada eu estava. Está chovendo ainda um pouquinho, mas não tanto. Eu vou mostrar a vocês, vocês vão vendo atrás as colunas enormes e gigantescas, ó, desse edifício aqui. Olhem só, museu enorme. E agora eu vou fazer uma varredura. Essa é a Königsplatz, essa gigantesca praça, olhem só. E aqui é um local histórico para o nacionalsocialismo. Salvo engano, aquela casa ali, onde hoje funciona, aliás, ao lado dela, onde hoje funciona a Hochschule für Musik und Theater, a escola para música e teatro, guarnecia ao lado a sede do partido nazista, a Brauneshaus, foi destruída. E todo esse local aqui, gente, agora está gramado e tudo mais, né? Todo esse local, à época foi coberto com pedras pelos nazistas, para que quando houvesse os desfiles e a marcha militarizada dos partisãs do nazista, dos partícipes do movimento, fizesse a sua caminhada, para que os passos rebombassem e para que reverberassem e impressionassem aqueles que faziam parte dessas paradas. Porque, gente, o nazismo como movimento de massa é sobretudo uma captação da energia libidinal mesmo, para fins de uma performance político-artística. É o que se chamava de estetização da política, de uma política que era feita como demonstração estética de organização autoritária, ritmada, hierárquica e de força. Então aqui vocês veem a Königsplatz. Imaginem, havia aquilo que se chamam de templos da honra, que ficavam na extremidade dessa praça, para onde as manifestações confluíam. Vocês veem aqui, ó, uma enorme praça, e aqui havia as paradas, gente. Aqui Hitler discursava, por aqui caminhava, e a gente, olha ali, ó, ali nós temos o edifício. Vou passar por lá, esse para onde nós confluímos, mas antes eu vou para essa escola de música e para o centro de documentação a respeito do horror do nacionalsocialismo. Vocês veem o edifício ali, mas antes eu quero mostrar a vocês ainda uma vez. Imaginem, ó, vocês veem aqui os veículos com a sua faixa de rolagem, e vocês veem o barulho que esses veículos fazem. Imaginem agora aqueles passos rebombando, ritmados. Pam, ó. Ó, eu começo a caminhar sozinho, marchando com força, vocês já ouvem os meus passos. Imaginem aí centenas de homens marchando, com seus coturnos, rebombando na pedra. Como é que isso fazia? E por aqui vocês veem, por essa praça vocês veem que a preocupação de Hitler, de Albert Speer, o seu arquiteto e urbanista, certamente não era uma adequação urbana. Você tem vastos espaços vazios para dar magnanimidade, megalomania e grandeza, e os carros que se afunilem, as pessoas que se afunilem. Olha o tamanho da rua da Passagem em comparação aí com a enormidade das esplanadas dos museus. Então aqui nós estamos em mais um local. Vocês veem sempre a predileção aí desses edifícios pela Constituição
romana. E nós continuamos aqui com esse caminho pelos pontos aí do nacional-socialismo em Munique, apresentando, claro, a cidade que supera esse horror, mas também apresentando esses pontos nevrálgicos. Königsplatz, Praça do Rei, aqui em Munique. Viagens de Vassoler, olhem só. Vou dando um 360 para vocês. E aqui a gente vai fazendo aí, o vídeo vai se aproximando das tomadas finais, mas nós ainda temos alguns pontos para mostrar a vocês. Então eu vou interromper a tomada aqui e nós já retomamos com mais aspectos aí históricos do movimento aqui em Munique. Vamos lá, viagens de Vassoler na Alemanha. Continuemos, pessoal. Pessoal, aqui nós estamos diante de outro edifício histórico em Munique. Vejam vocês aqui, essa aqui hoje é a Hochschule für Musik und Theater, a escola de música e teatro, hoje com um propósito salvífico. Mas esse edifício aqui que eu mostro a vocês foi a época do regime nazista, o Führerbau, vamos dizer, a casa do Führer. E nessa varanda aqui, ó, que eu tô mostrando a vocês, ó, eu vou dar na hora que os carros arrefecerem, derem uma trégua aqui, olha só, eu vou dar eu tô recuando aqui, mas tô olhando se os carros vêm, pelo amor de Deus, recuando para mostrar a vocês, ó, o edifício como um todo. Nessa primeira varanda aqui aparecia Adolf Hitler. E em dado momento do regime, o Hitler, que se espelhava no ditador fascista italiano Benito Mussolini, encontrou Mussolini e ambos apareceram juntos nessa varanda aqui. Então esse é um outro edifício histórico. Hitler aparecia aqui, a flâmula com a suástica era defraudada a partir desse local. E eu vou ver se vai ser possível fazer alguma tomada dentro dessa escola, um prédio histórico da época do nazismo. E nós aqui estamos cercando vários monumentos aqui, ó. Imaginem essa varanda, gente. E o prédio, pelo que eu pude averiguar, tem uma compleição bem parecida com a compleição ali da época. Nós estamos aqui diante de momentos históricos, ó. E mais uma vez, ó, se nós viemos aqui, eles mudaram os mosaicos, mas ali, como na Casa da Cultura, na Haus der Kunst, a gente vê aqui os mosaicos da época. Eles colocavam os símbolos do movimento no teto das fachadas dos edifícios ali, dos prédios. Então aqui é outro edifício importante do movimento nazista. Eu vou ver se eu consigo fazer tomadas dentro e depois nós partimos para o último logradouro aqui de Munique com a historicidade desse movimento. No próximo vídeo das viagens de Vassoler eu quero mostrar a Munique salvífica. Eu pude mostrar muitos momentos bonitos de Munique que superavam e davam uma quebra no horror, digamos, desse movimento nazista. Mas é importante que nós aprendamos a história e aprendamos com a história, para que horrores assim nunca mais possam acontecer. Viagens de Vassoler, então, hoje, aqui ó, Hochschule für Musik und Theater, escola de música e teatro aqui em Munique. Continuemos, pessoal. Pessoal, aqui nós estamos no interior um dia Führerbau, a casa do Führer. E eu mostro a vocês aqui esse edifício que hoje é uma faculdade de música e teatro, mas que já abrigou a casa do Führer, um local a partir de onde ele se apresentava, fazia discursos, onde recebeu o fascista Benito Mussolini. Eu quero dizer para vocês, dentro desse edifício, que para vocês verem, né, a relação, ao mesmo tempo e supostamente amigável, entre Hitler e Mussolini, e também a dimensão da rivalidade entre os dois,
assistam ao filme O Grande Ditador, do Charles Chaplin. Hitler se espelhou no fascismo de Mussolini, mas ao mesmo tempo a Alemanha tinha mais poderio econômico e militar do que a Itália. Ao fim, o Mussolini foi apeado do poder pelos partisãs italianos, para aqueles que se contrapunham ao movimento fascista na Itália. E os nazistas mandaram suas tropas para fazer com que o Mussolini voltasse ao poder na Itália. Isso já no fim da Segunda Guerra. Mussolini foi morto pelos partisãs, foi fuzilado, foi apeado do poder e, como eu falei para vocês em Berlim, Adolf Hitler se matou no seu bunker. Nós mostramos o local onde hoje fica o estacionamento, sobre o qual ficava justamente o bunker. Então, mais uma vez, vejam aqui aquela que hoje é a Casa da Música e do Teatro, aqui na Alemanha. Esse edifício, um escadório aqui, ó, em mármore. Esse edifício que foi frequentado pelo facínora Adolf Hitler e seus correligionários. É isso então, pessoal. As viagens de Vassoler agora vão em direção às últimas tomadas. E nós conhecemos Munique e a sua historicidade trágica em relação ao nacionalsocialismo, mas vimos também as belezas da cidade que superam, que ultrapassam o horror do nazismo. Continuemos então. Viagens de Vassoler, Alemanha, Bavária em seu coração, Munique. Pessoal, na última tomada desse vídeo das viagens de Vassoler aqui em Munique, desse primeiro vídeo, aqui nessa belíssima cidade de Munique, que tem também o seu aspecto trágico por ter abrigado a fundação do partido nazista, eu quero mostrar a vocês um sentido de tentativa de cicatrização da história. Esse prédio aqui abriga o Centro Nacional de Documentação sobre o Nacionalsocialismo, sobre o movimento nazista, para que os alemães e as alemãs, para que o mundo possa aprender com esse período tenebroso da história, possa entender o que aconteceu e possa jamais repetir algo tão trágico, a despeito de o neo-autoritarismo estar graçando nesse momento da contemporaneidade. Vejam aqui esse edifício que fica, olha só, vou mostrar a vocês, ó. Ali está a Königsplatz, para vocês terem uma ideia, nós estivemos ali na Königsplatz. E se nós dobrarmos a primeira direita, aqui atrás está, na verdade esse edifício aqui, nós vimos a fachada desse edifício, é a casa, a Escola de Música e Cultura. Então esse edifício guarda farta documentação sobre o nazismo, sobre seus crimes, sobre seus métodos de agitação, violência, autoritarismo, fechamento e abolição da República de Weimar, do período democrático na Alemanha, do entreguerras, do fim da Primeira Guerra Mundial, até a chegada ao poder do Partido Nazista em 1933, em janeiro de 33. Então eu quero que nós reflitamos muito sobre esse período. No meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu já ministrei muitas aulas sobre o autoritarismo, porque é uma preocupação muito forte que eu tenho com o sentido de que a história possa tentar cicatrizar as suas feridas, para que esse psiquismo autoritário e as condições objetivas em termos sociais e econômicos sejam transformadas de modo a que Auschwitz, de modo a que Dachau, campos de concentração nazistas, nunca mais possam ser estabelecidos na história humana. Aliás, eu estou planejando ir até o campo de concentração de Dachau, que fica aqui nas imediações de Munique, para mostrar a vocês mais um capítulo sumamente trágico da história da Alemanha, da Europa e do mundo, por meio aí desse campo de trabalhos forçados e extermínio comandado pelos nazistas durante o seu reinado de terror e poder. Então aqui, com a imagem desse edifício de documentação sobre o nazismo, nós terminamos esse vídeo das viagens de Vassoler.
E eu agradeço a vocês, a audiência. Ficamos com um edifício que tenta recuperar a memória e a cicatrização histórica. E se você acompanhou esse vídeo até aqui, eu peço que você considere a possibilidade de se tornar membro aqui do meu canal do YouTube, para apoiar as viagens de Vassoler, para que eu continue a fazer essas viagens, para que eu continue a mostrar a vocês a história, a arte, a filosofia decantada e encarnada nas cidades que eu visito ao redor do mundo. Aqui embaixo desse vídeo tem uma tecla Seja Membro, e você clicando nela pode escolher uma faixa de membro para apoiar esse canal conforme sua possibilidade. Compartilhe esse vídeo em grupos de WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, para que mais e mais pessoas conheçam não apenas Munique, mas esse capítulo trágico, esses capítulos trágicos de sua história. Eu repito, é urgente que jamais a história humana possa dar vazão às piores características do que é humano e das organizações políticas e econômicas do autoritarismo da extrema-direita. Deixo um abraço para vocês aqui de Munique, no coração da Baviera, e até o próximo vídeo das viagens de Vassoler. Tchau, pessoal. Abraço a todas e a todos. Saudações radicalmente antifascistas a todos e a todas. Um abraço. Reflitamos sobre a história. Tentemos transformá-la no sentido inclusivo e democrático. Abraço a todas e a todos. Tchau, tchau, pessoal. Munique, Alemanha, viagens de Vassoler.